Nós vamos tentar entender, então, como funciona a transmissão do vírus em crianças, qual é a perspectiva, a possibilidade de agravamento da doença, com o pediatra e infectologista Marco Aurélio Safadi, que é presidente do Departamento de Infectologia da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, bom dia, obrigado pela entrevista para a CNN. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Doutor, acho que todos os pais e mães que estão nos assistindo e que têm a possibilidade de mandar os filhos para a escola ou mantê-los em casa para aula remota, vivem um conflito nesse momento, né? As crianças não aguentam mais a aula remota, passar 7, 8 horas sentadas em casa à frente do computador, conectadas a um programa de internet. Por outro lado, há o temor dos pais e mães de mandar os filhos para a escola e eles eventualmente serem infectados e a doença avançar sobre eles ou transmiti-la para pais, mães, avós e avós. Qual é a recomendação que o senhor, na condição de pediatra e infectologista, dá aos pais e mães que estão nos assistindo agora? Mandar ou não as crianças para a escola nesse período em que o estado de São Paulo, por exemplo, está em fase vermelha? Bom, é compreensível, né, essa preocupação e nós temos tentado oferecer, vamos dizer, um embasamento científico, porque essa talvez tenha sido uma das grandes controvérsias, né, e um dos grandes danos dessa pandemia, o impacto que o fechamento das escolas trouxe para as crianças, não é, Colombo? Então, eu acho que não há nenhuma dúvida que o impacto na saúde mental, na saúde cognitiva, no desenvolvimento dessas crianças, e mesmo na proteção e numa série de aspectos, o fechamento das escolas é muito danoso, traz consequências desastrosas para a nossa população pediátrica, e destacar que o Brasil talvez tenha sido um dos países no mundo onde, por mais tempo, as escolas se mantiveram fechadas. Dito isto, né, eu acho que o grande aspecto é entender qual é o risco que as escolas representam no que diz respeito à infecção dessas crianças por Covid. E o que a ciência tem nos sugerido, Colombo, é uma vez que você implemente nas escolas as medidas que hoje são protocolares, né? As medidas que protegem as crianças, como o distanciamento, a redução do número de alunos por sala, o isolamento das crianças em bolhas, o uso das máscaras, que há pouco foi discutido e é de forma inequívoca, né, um benefício no que diz respeito à proteção, não só das crianças, mas também dos adultos. O retorno às escolas é algo que tem que ser considerado e tem que ser encarado como algo essencial. O que nós sabemos hoje é que a chance de infecção das crianças, eu estou falando de uma forma geral, ela reflete o cenário que vivemos da doença na comunidade, ou seja, o que determina o maior risco de infecção das crianças nos estudos tem sido a maneira como a doença está se comportando na comunidade. É este o principal fator determinante de maior ou menor risco de infecção das crianças. Por isso, a principal mensagem é que, dentro dos domicílios, dentro, vamos dizer, do dia a dia dessas crianças, quando elas têm que sair de casa, etc., mesmo que seja para outras atividades, essas medidas de proteção têm que ser implementadas. Evitar que as crianças se exponham a riscos desnecessários, estimular sempre, quando for necessário, essas crianças estarem, vamos dizer, em ambientes com outras pessoas, ambientes ventilados, né? Nas crianças maiores, claro, estimular, vamos dizer, o uso das máscaras. E a principal mensagem, o principal recado, o importante é que os pais e os demais indivíduos que estejam na casa, estes sim estejam imbuídos, vamos dizer, dos cuidados que mitigam e minimizam o risco da infecção. Doutor, quando o senhor fala sobre o comportamento do vírus, a gente está falando somente a respeito do nosso contato, de repente alguém que não conseguiu manter o distanciamento e coisa e tal, ou a gente pode atribuir isso também a essas novas variantes que são mais infecciosas? Bom dia, Elisa. Bom dia. Sem dúvida nenhuma, né? A gente tem vivido aí um contexto epidemiológico, Elisa, que sugere que o aumento do número de casos, e aí eu não estou me referindo às crianças, isso tem que ficar claro, o aumento do número de casos de forma geral de Covid-19 que a gente vivencia nesse momento, tem vários pilares, tem vários, vamos dizer, fatores determinantes para isso. Não há nenhuma dúvida que um desses fatores
tem sido o papel que essas novas variantes que surgiram têm desempenhado. Então, esse é um momento de particular preocupação, e preocupação no país inteiro. A gente tem visto um aumento no número de casos, e quando a reportagem cita que houve um aumento no número de internações de crianças com Covid, o que nós temos visto é que isso nada mais reflete que o aumento do número de casos de Covid-19 na comunidade de uma forma geral, atribuídos tanto ao surgimento dessas variantes, como ao comportamento, vamos dizer, que a gente teve nas últimas semanas, com o relaxamento de muitas das medidas que a gente aprendeu que eram importantes, mas que, a despeito de termos aprendido que eram importantes, a população, vamos dizer, ficou exausta desse tipo de medidas restritivas, etc., e isso acabou facilitando, de novo, esse cenário que a gente vive hoje. Doutor, eu queria perguntar ao senhor o seguinte, agora também extrapolando um pouco a questão das crianças, para onde é que nós estamos caminhando? Está todo mundo chocado, não é, doutor Marco Aurélio, com os números de internações, com os números de mortes. Nós temos uma média móvel de mortos hoje maior do que a média móvel nos Estados Unidos, não é? O que é que está acontecendo e o que é que vai acontecer ao longo deste mês de março, agora que foram impostas restrições mais rigorosas em praticamente todo o país? Quando é que nós vamos sair dessa, doutor? De fato, infelizmente, hoje, o Brasil se tornou protagonista, e líder, inclusive, em mortes diárias. Esse é o país que lidera o ranking, ultrapassando, inclusive, os Estados Unidos, que é um país onde a gente tem visualizado, nas últimas semanas, algo na contramão do Brasil, ou seja, uma diminuição no número de casos diários reportados. Eu entendo, Colombo, que há duas ferramentas que podem fazer a gente, vamos dizer, sair dessa situação. Uma delas são as vacinas, E importante destacar, a gente tem hoje no Brasil aproximadamente 4% da nossa população vacinada. Um número muito tímido para imaginar que isso possa representar obstáculos à circulação do vírus. A gente sabe, e isso veio da experiência de outros países precoce, que as vacinas têm o poder de reduzir doença e os dados preliminares, Colombo, sugerem que, inclusive, elas têm a capacidade de diminuir a transmissão do vírus na comunidade. A gente tem visto que os vacinados, mesmo que eventualmente se infectem, eles se infectam com cargas virais mais baixas, transmitem, portanto, com menos relevância e por menos tempo. Então, uma vez que um determinado país alcance uma proporção importante da sua população vacinada, fenômeno que já foi visto em alguns outros países, isso representa um obstáculo à circulação do vírus, isso representa um obstáculo à circulação e ao surgimento dessas novas variantes. É muito importante que se compreenda isso. Então, é uma ferramenta que está ao nosso alcance. O Brasil tem expertise para vacinar em larga escala, Então, é importante que a gente lute realmente por mais doses de vacina. A segunda ferramenta que nós temos, e essa já está ao nosso alcance, Colombo, é a implementação dessas medidas restritivas. Em algum momento, infelizmente, a despeito do dano que elas trazem à saúde econômica, mental, etc., das pessoas, ela às vezes se torna necessária. E esse, de forma inequívoca, é o momento que há necessidade da implementação dessas medidas restritivas. Então, entendo, Colombo, que essas são as duas ferramentas que temos para tirar o nosso país desse momento que ele se encontra. Uma delas, ao nosso alcance, muito fácil, que é, vamos dizer, evitar estar sujeito àquelas situações que nos colocam em risco, restringir o nosso dia a dia, de fato, as atividades essenciais dentro da medida do possível. E a segunda, é cobrar das autoridades que, de fato, implementem um programa que torne as vacinas de alcance para a nossa população, para que a gente saia desses tímidos 4% de uma forma mais rápida e alcancemos uma proporção relevante da população vacinada, o que, na minha opinião, é o principal caminho, para trazer de novo uma situação de controle dessa pandemia para a nossa comunidade.